Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino à cruz obscurecida, de Derek Prince. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, extremamente importante. Se não tem confissão, não tem sumo sacerdote. Mas na confissão que faz, que é tomar a palavra de Deus e torná-la pessoal, Jesus torna-se responsável por fazer com que ela seja cumprida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. 1 Pedro 5, 6, 11. A principal arma de Satanás contra nós é a culpa. E enquanto ele puder fazer-nos sentir culpados, não vamos causar-lhe nenhum dano sério. Mas através da cruz, Jesus despojou Satanás dessa arma, porque ele tornou-se a oferta pela culpa de toda a humanidade. E quando derramou a sua alma e o seu sangue na cruz, a nossa culpa foi expiada. Paulo diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Está em Jesus Cristo? Então, não há condenação para si. E com uma só oblação, um sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Ele não teve de oferecer muitos sacrifícios. Ele ofereceu um sacrifício e sentou-se à direita de Deus. Sentou-se porque nunca teria de fazer isso novamente. Com o sacrifício, ele fez provisão total e perfeita para todas as necessidades de cada descendente de Adão no tempo e na eternidade. Tudo é nosso através da cruz. E sem a cruz, nada é legitimamente nosso. Tudo é nosso através da cruz. E sem a cruz, nada é legitimamente nosso. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Romanos 8:32. Então, com Jesus através da cruz é todas as coisas, e sem Jesus é nada. E não existe meio termo. Ou é herdeiro de todas as coisas, ou está excluído de tudo. Satanás, na sua própria maneira distorcida, é muito astuto e pensou que obteve uma tremenda vitória quando Jesus foi crucificado, mas descobriu, para o seu desgosto, exatamente o oposto, que a morte de Jesus na cruz foi a base para a sua derrota total. E através da cruz, Jesus administrou a Satanás uma derrota total, eterna e irreversível. Através da cruz, Jesus administrou a Satanás uma derrota total, eterna e irreversível. Quero que essas palavras fiquem impressas na sua mente. Uma derrota total, eterna e irreversível. Se estivesse na posição de Satanás e descobrisse que através do sacrifício de Jesus na cruz, tudo o que procurava alcançar foi derrotado e todas as suas reivindicações foram canceladas e todo o seu poder lhe foi tirado, o que faria? Bem, a única opção que restava a Satanás
era obscurecer a obra da cruz, impedir o povo de Deus de perceber o que foi realizado para eles na cruz. E isso é precisamente o que Satanás tem procurado fazer por quase 2000 anos. Eu diria que todos os principais problemas da igreja surgem quando Satanás é capaz de obscurecer para nós e para a nossa compreensão o que Jesus realizou para nós pela sua morte na cruz. Na verdade, é este o tema da epístola de Paulo aos Gálatas. No 3º capítulo de Gálatas, o 1º versículo, ele traz isso à tona. Ó Gálatas insensatos. Gálatas 3:1. Acha que nós poderíamos ser insensatos? Talvez isso possa aplicar-se a nós. Quem os enfeitiçou? Gálatas 3:1. Isso é surpreendente, não é? Se ler um pouco mais adiante, descobrirá que esses crentes na Galácia receberam o Espírito Santo e viram Deus a operar milagres no meio deles. Paulo ainda assim diz-lhes: vocês foram enfeitiçados. Estudei essa palavra. É a palavra correta. Não é uma metáfora. É a palavra certa. Significa realmente lançar um mal olhado. Alguma força enfeitiçou-vos, cegou-vos, tornou-vos incapazes de entender o que Deus fez por vós. Mas como é que Paulo sabia que eles estavam enfeitiçados? Ele diz: perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Gálatas 3:1. Qual era a evidência de que eles tivessem sido enfeitiçados? Eles já não conseguiam ver a realidade da crucificação de Jesus. Um poder satânico tinha entrado naquela igreja, outrora espiritual e vigorosa, e roubou-lhes o entendimento da cruz. Segue-se 2 resultados que sempre surgem onde quer que isso aconteça. Encontramos-los nos próximos 2 versículos. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Observe que eles receberam o Espírito. Qual foi o diagnóstico? Eles estavam a confiar nas obras da lei. Já não estavam a confiar na operação soberana do Espírito Santo. Chamamos isso, em linguagem técnica, de legalismo, para dizer somente uma palavra. Legalismo é um termo que os cristãos costumam usar para criticar outros cristãos, mas gostaria de oferecer-lhe 2 definições simples. Em primeiro lugar, o legalismo é tentar alcançar a justiça com Deus, mantendo um conjunto de regras, onde diz no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, a lei. Na maioria das passagens, mas não em todas, a letra A é introduzida pelos tradutores. Paulo tem em mente, antes de mais, a lei de Moisés, mas não se restringe a isso. Aplica-se a qualquer lei. O legalismo é tentar alcançar a justiça com Deus, mantendo um conjunto de regras religiosas. Há algum tempo, nos Estados Unidos, eu estava a falar para uma congregação e disse casualmente: quero dizer, não achei que estava a dizer algo notável, mas disse: é claro que o cristianismo não é um conjunto de regras. Olhei para os rostos das pessoas e acho que teriam ficado menos chocados se eu tivesse dito que Deus não existia. Essa simples afirmação, o cristianismo não é um conjunto de regras e não alcançamos a justiça com Deus mantendo qualquer conjunto de regras. O cristianismo não é um conjunto de regras. E o segundo diagnóstico segue no 1º versículo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Confiar na carne. A palavra técnica e religiosa para isso é carnalidade, uma palavra derivada das palavras raízes para a palavra carne. Então, aqui estão 2 problemas: legalismo e carnalidade. Qual é a origem desses 2 problemas? O fato de que a cruz foi obscurecida, que eles perderam de vista o que realmente foi realizado para eles pela cruz. Se não está disposto ou não é capaz de aceitar a justificação pela fé como um dom de Deus, a única alternativa no pensamento humano é guardar um conjunto de regras
Existem muitos conjuntos diferentes de regras. Basicamente, conjunto de regras são uma das coisas que mais dividem a igreja. Eu sou, pode-se dizer, em certo sentido, uma espécie de anglicano. Não tenho a certeza de que todos os anglicanos ficassem orgulhosos de mim, mas é o que sou, confirmado pelo bispo de Oxford na capela do Eton College. O que mais poderia pedir-se do que isso? Então, os anglicanos têm um conjunto de regras, os batistas têm outro, os católicos têm outros, os presbiterianos têm outro. Se eu fui feito justo por cumprir o meu conjunto de regras, então qualquer outra pessoa que guarda um conjunto de regras diferentes não é tão justa quanto eu. Entende qual é o problema? Não está a cumprir as nossas regras. Então, não é realmente justo. Nós somos justos porque guardamos as regras certas. E então a tragédia vem no versículo 10. Este é o diagnóstico final. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Gálatas 3:10. Assim, os 3 resultados do obscurecimento da cruz são, em primeiro lugar, o legalismo, segundo, carnalidade e, no final, uma maldição. Os resultados do obscurecimento da cruz são legalismo, carnalidade e maldição. Simplesmente ofereço a minha opinião. Viajo muito, ministro em muitas nações diferentes para os cristãos de diferentes origens raciais e denominacionais. Na minha opinião pessoal, e estou sujeito à correção por Deus ou pelo homem, a maioria dos cristãos professos está enredada nesses 2 problemas, legalismo e carnalidade. Estão interligados porque quando procura ser justificado por uma lei, legalismo, está a tornar-se justo pelo que pode fazer, carnalidade. Guardo esta e aquela regra. Não vou lá, não faço isso, então sou justo. E se isso for verdade, então há uma maldição sobre a maior parte da igreja cristã professa. Essa é uma declaração chocante, mas faço-a com muito cuidado. Este é um assunto sobre o qual tenho meditado e orado por vários anos. Mas se eu estiver certo, apenas por um momento, esteja disposto a aceitar a possibilidade de que eu esteja certo. Qual é a utilidade de orar por uma igreja que está sob maldição? O que podemos fazer por uma igreja que está sob maldição? Quero voltar para o Antigo Testamento. Por um momento, está declarado de forma muito simples em apenas 1 ou 2 versículos de Jeremias 17. Jeremias 17, 5, 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, 5, 6. Que imagem de alguém sobre uma maldição! A bênção aparecerá por todo lado, mas no meio de toda a bênção, ele será como um arbusto seco num lugar seco. Será que a igreja está assim? Percebe sobre quem Deus está a lançar uma maldição? Sobre alguém cujo coração se afasta do Senhor. Não está a falar sobre alguém que nunca conheceu o Senhor, mas alguém que o conheceu e cujo coração se afasta dele. A evidência é que voltou a confiar no homem, no que ele pode fazer, no que ele pode realizar por sua própria esperteza, na sua própria habilidade e na sua própria justiça. Por que é que Deus encara isso de forma tão rigorosa? Quero dizer-lhe que estou a compartilhar a minha própria experiência. Isso não é uma teoria. Eu já fui assim, já cometi esse erro e saiu-me muito caro. E olho para trás com grande pesar. Mas uma coisa que acredito que posso fazer é avisar aos outros. Veja, se começou a bênção de Deus, se começou na graça e poder sobrenatural de Deus, e se sabe o que é ter o Espírito Santo a mover-se e operar através da sua vida e a produzir os resultados que somente Ele pode produzir, e de seguida volta para os seus próprios esforços
e ao melhor que pode fazer com os seus pequenos planos, organização e programas, o que é que está a dizer a Deus? Deus, foi bom ter o Espírito Santo conosco, mas achamos que faremos melhor sem ele. Está a desprezar a Deus. É por isso que ele pronuncia uma maldição. Não sou um especialista na história da igreja, longe disso, mas diria que a maioria das seções significativas da igreja, denominações, ou como quiser chamá-las, todas devem a sua origem original a um trabalho soberano do Espírito de Deus. É por isso que tiveram um impacto na história. Sem isso, nunca teriam chegado às páginas de um livro de história. Quantos deles estão hoje a operar nessa graça soberana e sobrenatural de Deus? Diria que a maioria não está. Voltamos a confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, nos nossos planos, na maneira como pensamos. Acredito que o avivamento nunca virá para as pessoas que fazem as coisas à sua maneira, que confiam na sua própria sabedoria e habilidade e que não estão preparadas para deixar Deus intervir. Quase invariavelmente, as escolhas que Deus faz não são as escolhas que faríamos. Então, podemos ter o nosso caminho ou o caminho de Deus, mas não podemos ter ambos. Podemos ter o nosso caminho ou o caminho de Deus, mas não podemos ter ambos. Nos versículos 13 e 14 de Gálatas 3, na maravilhosa sabedoria de Deus, e fico sempre impressionado com o fato de que Paulo não se sentou para escrever um tratado teológico. Ele sentou-se para escrever uma carta para as pessoas com quem se importava, sobre os problemas que aconteciam nas suas vidas. A estrutura da carta aos Gálatas é tão perfeita. Depois de Paulo ter diagnosticado o problema, a cruz obscurecida, legalismo, carnalidade, uma maldição, ele chega ao remédio. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 e 14. Há uma saída para o indivíduo, para o grupo, para o corpo de Cristo. Há uma saída, é através da cruz. Não há outra forma de libertação de uma maldição, exceto a maneira que Deus providenciou. Na cruz, Jesus tornou-se uma maldição. A maldição da lei, quebrada em todo o seu horror e toda a sua plenitude, veio sobre ele. E se pudesse imaginá-lo pendurado lá entre o céu e a terra, rejeitado pelos seus semelhantes, rejeitado por Deus seu Pai, despido a sangrar sobre um céu do qual a luz se retirou, teria alguma ideia do que é estar sob maldição? Mas ele foi feito maldição para que pudéssemos ser redimidos da maldição. Este é o princípio da troca, que é toda a base da cruz. Porque Jesus tomou sobre si a nossa rebelião. Ele também suportou todas as suas más consequências. Todo o mal devido a nós veio sobre Jesus para que todo o bem devido à sua perfeita obediência pudesse ser oferecido a nós. Ele foi punido para que pudéssemos ser perdoados. Ele foi ferido para que pudéssemos ser curados. Ele foi feito pecado para que pudéssemos tornar-nos justos com a sua justiça. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos compartilhar a sua vida. Ele suportou a nossa pobreza para que pudéssemos compartilhar as suas riquezas. E ele foi feito maldição para que pudéssemos ser redimidos da maldição e receber as bênçãos. Glória a Deus! Louvado seja o meu Senhor! A minha impressão pessoal é de que, se puder aceitar o que eu disse, e para si provavelmente foi novo e chocante, realmente não haverá nenhum progresso permanente na nossa oração até que tenhamos lidado com a maldição. Lidei com isso na minha própria vida. Cheguei ao ponto em que vi que tinha entristecido o Espírito Santo de Deus. Estava envolvido numa obra de Deus. Não preciso de especificá-la, que foi iniciada por um ato soberano do Espírito Santo, mas não demorou muitos anos antes de cometermos o erro Gálatas e voltarmos
ao melhor que poderíamos fazer com os nossos próprios pequenos planos, ideias, princípios e programas. Que Deus nos perdoe. Eu próprio busquei o Senhor por perdão. Acredito que Ele me perdoou. Estou consciente da sua bênção restaurada na minha vida e ministério. Agradeço a Ele por isso. Tenho uma profunda, devo dizer, compaixão pelas pessoas que estão a lutar para serem boas e fazerem a coisa certa e agradar a Deus, mas são um arbusto num lugar estéril porque fizeram a coisa sobre a qual Deus pronunciou a sua maldição. Por favor, não me entenda mal. Não estou a dizer que a situação é desesperadora. O que estou a dizer é que é apenas um remédio, e é o remédio de Deus. Seria aceitável para si se eu conduzisse numa oração a reconhecer o nosso pecado? Não quero impor-lhe nada. O que gostaria de fazer, se puder aceitar o que eu disse, sei que é um diagnóstico surpreendente. Vivi com isso. Para mim não é surpreendente. É tão óbvio que me admiro que as pessoas não conseguem ver. Nem sempre foi óbvio. Gostaria que nós juntos, primeiro em nosso próprio nome e depois em nome da igreja, nesta nação, confessássemos que entristecemos o Espírito de Deus. Temos tratado o Espírito Santo como um empregado de um restaurante. Quando precisávamos dele, nós o convocávamos e depois disso dizíamos: podemos bem passar sem si. Se precisamos, voltamos a chamá-lo. Poderá ressentir-se dessa afirmação, poderá não ser verdade para si, mas estou preparado para reconhecer e confessar isso como nosso pecado coletivo, da igreja. Derek falou aqui da igreja na Grã-Bretanha, mas poderá se concordar a fazer isso para a igreja do seu país. Irmão e irmã, li os diários de John Wesley, anos atrás, no início da década de 1950. Tenho a maior admiração pelos metodistas, mas francamente, se John Wesley estava certo, a maioria deles está errado hoje. Melhoramos John Wesley? Estamos a fazer melhor do que ele? Jesus disse: julga-os pelos seus frutos. Como é que estamos a fazer comparado com os Wesleys? Isso não é trazer condenação a ninguém, é apenas para colocar-nos cara a cara com os fatos. No que diz respeito ao reavivamento, estou convencido de uma coisa: Deus não pode realizá-lo até que Ele nos traga ao momento da verdade. Gostaria de orar por mim e por todos os irmãos e irmãs e pela igreja na nossa nação, para que Deus nos perdoe o pecado de carnalidade e legalismo e o do entristecer do Espírito Santo. E para que pudéssemos então reivindicar perdão, porque Jesus na cruz suportou aquela maldição, para que pudéssemos ser redimidos dela. Isso não é condenação, isso é uma boa nova. Acredito que se pudéssemos fazer esta oração com fé, isso mudaria o clima espiritual no seu país. Honestamente acredito nisso. E sou uma pessoa sóbria, não sou emocional demais. Poucas pessoas acusaram-me disso. E como um irmão nosso disse, nós tentamos realmente usar o Espírito muito mais do que deixamos que Ele nos use. Deus, por favor, abre espaço para o Espírito nos nossos corações, ministérios e no resto da igreja e naqueles que têm o dom da liderança, para que possamos ser livres da maldição dos nossos próprios esforços humanos. Deus, sabes as palavras que transmiti. E, Senhor, se as minhas palavras foram verdadeiras, se foi um diagnóstico correto dado pelo Espírito Santo, baseado na Escritura, então, Senhor, queremos aceitar a nossa responsabilidade diante de Si, como membros do corpo de Cristo, e particularmente aqueles de nós que estamos na liderança. E queremos reconhecer, Senhor, que cometemos o erro da galáxia. Começamos no Espírito, alguns de nós séculos atrás. Mas, Senhor, voltamos para os nossos próprios esforços mesquinhos, os nossos próprios pequenos planos, os nossos próprios métodos carnais. E, Deus, confessamos isso como um pecado. Confessamos como pecado
que realmente desprezamos o Espírito Santo, que o tratamos como um empregado no restaurante. Senhor, estamos envergonhados, mas ao mesmo tempo não vamos permitir-nos a continuar sob condenação, porque, Senhor, preparaste uma solução para nós. Na sua infinita misericórdia, permitiu que Jesus se tornasse uma maldição na cruz para que pudéssemos ser redimidos da maldição e ser restaurados à bênção da plenitude do Espírito Santo. Então, Senhor, pedimos o seu perdão em nosso próprio nome e em nome do corpo de Cristo nesta nação. Perdoai-nos, Senhor, perdoai-nos. Apague as nossas iniquidades, passe por cima das nossas transgressões. Restaure a sua graça, restaure a sua misericórdia e restaure a sua bênção. Senhor, Deus Pai, nós damos as boas-vindas ao Espírito Santo. Nós o recebemos, nós nos submetemos a Ele como representante do nosso abençoado Senhor, dotado com a sua autoridade para administrar a sua igreja. Nós apenas nos rendemos ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.